Olá! Hoje vamos conversar sobre um modelo que está, de verdade, transformando o ensino superior, as ligas acadêmicas. A gente vai descobrir como é que elas conseguem, na prática, juntar os pilares fundamentais da universidade para formar profissionais que o futuro exige. Bom, para começar, vamos com uma pergunta fundamental. Como é que o conhecimento que nasce dentro da universidade sai dos muros dela e, de fato, transforma a sociedade? Porque a missão, no fundo, não é só passar conteúdo, né? É ser um motor de mudança real no mundo. E a resposta para essa pergunta, a mais potente delas, pelo menos, está na união de três eixos. Três pilares que, quando funcionam juntos de forma integrada, potencializam de um jeito incrível tanto a formação dos estudantes quanto o impacto que a universidade tem lá fora. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em cada um desses pilares que formam a base dessa educação realmente transformadora. O primeiro, claro, é a pesquisa. E aqui vale um detalhe. Não estamos falando só daquela pesquisa de mestrado, de doutorado. Na graduação, ela é uma ferramenta de ensino poderosa. Ela ensina a duvidar, a buscar provas, a construir um argumento com método, com rigor. É isso que forma a gente com autonomia para resolver problemas de verdade. Depois vem a extensão. Esse pilar aqui é a ponte. É o que liga a universidade direto com a sociedade. É ir para a rua, ouvir, entender os problemas reais da comunidade. É ali que se fortalece o compromisso social, a visão cidadã de quem está se formando. E olha, a extensão se tornou tão importante que ela virou obrigatória no currículo. É a famosa curricularização da extensão. A regra é clara: no mínimo 10% de toda a carga horária do curso de graduação tem que ser com atividades de extensão. E um ponto-chave: para essas horas valerem, as ações precisam ser registradas oficialmente na Pró-Reitoria de Extensão. Isso garante a seriedade e o acompanhamento do projeto. E o terceiro pilar é a inovação, que nada mais é do que a capacidade de pegar todo aquele conhecimento da pesquisa e da extensão e transformar em solução concreta. Pode ser uma nova tecnologia, uma patente, uma startup, algo que de fato vá resolver um problema e beneficiar a sociedade. Tá, mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Onde é que esses três pilares se encontram no dia a dia do estudante? E a resposta é: nas ligas acadêmicas. Elas são esse ambiente perfeito para vivenciar essa integração de um jeito dinâmico, onde o estudante é protagonista. As ligas são, sem dúvida, os espaços ideais para essa articulação acontecer. Pela natureza delas, que é mais autônoma, muitas vezes junta gente de vários cursos e é movida pela vontade dos próprios estudantes, elas acabam se tornando verdadeiros laboratórios vivos de formação completa. E o processo funciona como um ciclo, sabe? É muito legal. A liga vai a campo numa ação de extensão e lá ela identifica um problema real da comunidade. Esse problema vira uma pergunta de pesquisa que vai ser investigada com um método, com ciência, e o resultado dessa pesquisa pode muito bem inspirar a criação de uma solução inovadora, fechando o ciclo e, claro, começando tudo de novo. E isso não é só uma ideia bonita no papel, não. Os resultados são muito concretos. Basta olhar para o ecossistema da USP, com mais de 1.200 patentes ativas. Muitas delas nasceram de investigações que começaram com estudantes. Ou o caso da Unicamp, que é um verdadeiro berço de empresas de tecnologia que saíram de dentro da academia. Só prova de que o modelo funciona. Mas é muito importante a gente se perguntar: que tipo de inovação estamos buscando? A ideia não é só criar produtos para o mercado. Vamos entender um pouco melhor como essa integração que a gente está falando promove uma inovação com propósito de verdade. E aqui existe uma diferença fundamental. A gente pode pensar na inovação restrita, que muitas vezes está focada só em gerar patente, em ter valor comercial, e acaba ficando meio distante da realidade social. E existe a inovação socialmente relevante. Essa é diferente. Ela nasce lá da necessidade real da comunidade, aquela que foi identificada na extensão, e usa o conhecimento como uma ferramenta para transformar vidas. A UFES é um exemplo fantástico disso. Lá, projetos que começaram como ações de extensão simples, em contato direto com a comunidade, acabaram evoluindo. Com o apoio da universidade, essas ideias foram incubadas, amadureceram e se tornaram empresas focadas em soluções sustentáveis, em tecnologia. É a prova de que a demanda da sociedade pode e deve ser o grande motor da inovação. Bom, apesar de todo esse potencial, fazer com que as ligas se tornem essa força consolidada dentro da universidade ainda tem seus desafios. Vamos dar uma olhada nesses obstáculos e, mais importante, nos caminhos para a gente conseguir superar isso.
Os desafios, na verdade, são bem conhecidos. A falta de incentivos que sejam permanentes, a burocracia, que às vezes atrapalha a conversa entre os departamentos, e o próprio modelo de ensino tradicional, que divide o conhecimento em caixinhas. E, claro, como a gente viu, uma visão ainda muito restrita do que é inovação, que acaba ignorando o potencial de impacto social dela. Então, como a gente avança? As soluções são bem práticas. Primeiro, reconhecer as ligas oficialmente, dando créditos acadêmicos. Segundo, criar editais de fomento, de financiamento, que sejam específicos para projetos que integram os 3 pilares. Oferecer treinamento contínuo em gestão, em metodologia. E, por fim, conectar essas ligas de um jeito sistemático com todo o ecossistema de inovação da universidade. Porque o resultado final desse investimento é muito poderoso. As universidades não só cumprem melhor a sua missão social, como formam o profissional que o século XXI exige. Alguém que seja tecnicamente ótimo, claro, mas que também seja crítico, criativo e que tenha um compromisso genuíno de usar o que sabe para o bem comum. Então, fica aqui uma reflexão final, principalmente para quem é gestor ou professor. O modelo existe, ele já provou que funciona. O grande desafio agora é como é que a gente leva as ligas acadêmicas de uma iniciativa inspiradora de estudantes para o centro da estratégia de formação das nossas universidades.